A fonte de Olha. Não está me vendo dessa máquina. Aqui não, mas fala para ver se estão te ouvindo bem. Fala com Teste. agora está te vendo. Sim. Daqui a pouco tem. E aí, gente? Até que eu já volto, mas eu continuo. Seja bem-vindo. 10 minutinhos a gente começa, tudo bem? Ah, gente, o pessoal nem entrou todo na sala ainda. Pessoal, em 5 minutinhos a gente começa, tá bem? Sejam bem-vindos aí quem está chegando. Só esperando quem chega nesses 10 minutinhos iniciais, já a palestra começa.
Alô? O que é essa aula de inversão de uma consulta? Onde é? Estou tentando falar, está vendo assim, olha aí. Tá? Você está ouvindo essa máquina? Onde é a aula? Legal. Você estava falando não sabe. Quer não? Vamos lá? Tá aberto. Por favor, meu nome. Muito boa tarde, gente. Agora, oficialmente, o evento está começando, está aberto. Muito obrigado por tanto vocês que vieram presencial, quanto para a galera do online. Tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui com o Raul hoje. Por isso que não conhecem o Learning Village, principalmente para a galera do online, a gente é o primeiro hub focado 100% em desenvolvimento de pessoas e transformação da vida de pessoas através da educação. Focado 100% em educação. Se qualquer pessoa que, tanto do online quanto do presencial, quiser dar um toque na gente depois para a gente conversar, apresentar o projeto de vocês, apresentar essa startup, quiser alguma parceria, fica muito à vontade. Raul, vou deixar vocês se apresentar. Fiquem aqui com um grande Raul, tenho certeza que vocês vão aprender muito. Sejam bem-vindos. Obrigado. Cara, tá profissional, cara, né, velho? Nossa senhora. Cara, sabe que você acerta na pessoa que entra na equipe? Estava quase esperando assim. Boa noite, meu amigo de casa, minha colega de trabalho. Está aqui hoje, né? Porque ele foi. Gente, boa noite, oficialmente, né? Contar uma historinha rápida de quem eu sou. Acho que ninguém me conhece aqui, é de um nível, né? Todo mundo me conhece. Mas tem gente online que talvez não conheça. E falar um pouquinho sobre inteligência artificial como um caminho sem volta. Por que a provocação de falar sobre isso? Porque virou pop, né, gente? ChatGPT parece até que não tinha IA antes disso. Na verdade, existia e bem utilizada. Mas legal. Aí, meu PowerPoint não passa. A passadinha de tela, a gente vai para ele, clica aqui. Vamos ver se ele obedece. Não, ele não obedece. Você clica na tela de cá e você agora tem ele funcionando. Quem sou eu, né? Uma longa história curta. Mas esse cara, gravata, empacotado, executivo de estratégia Volkswagen na América Latina. Na América, quando eu saí, eu estava no Canadá, até a Argentina. Sou engenheiro, sou economista, estudei a vida toda, fiz carreira executiva até 2011, quando dei aquela surtada dos 40, não quero mais fazer isso, vou me dar um sabático, me dei um sabático de 2 anos. E esse sabático era para terminar o doutorado, fiz doutorado em gestão de riscos corporativos, como vantagem competitiva, na FGV, e mudei rumo de vida e não funcionou. No meu 45º dia de sabático, eu ia virar um serial killer se eu não trabalhasse. Eu não consegui parar, eu não consegui me desconectar, eu trabalho muito, sempre trabalhei muito. Bem-vindas. E não consegui parar, só que eu mudei a rota. Comecei a trabalhar com consultoria, comecei a atuar na área de estratégia para empresas, no corporativo ainda, fazer um pouco de C-Level as a Service. Então, assim, as empresas me contratavam por um tempo como interim management, que organizava a casa, contratava um substituto e voltava para a empresa. Nessa mudança, até uma curiosidade, gente, para provocar, gente. Esse aqui é o Raul segundo o DALL-E. Já que a gente vai falar de inteligência artificial, é a minha versão estilizada que ele fez com base na minha foto. Eu achei que ele me rejuvenesceu e fez um posto
Mas deu uma risada, e ele ficou no terno e tal, fez uma gravata de listra, tem uma história aí Acho que ele está mais parecido com o Raul. do que o Raul daqui antigo, né? Está mais realista. Agora, o segundo que vai aparecer não foi tão bom. Foi tão bom. Eu saí de Strategic Officer para Maker. Maker no conceito de Fab Lab, não. Maker no conceito chique de pau para toda obra. Quando você está como executivo, eu minha sala era quase tamanho dessa, eu tinha até a vidro, né? Então eu evoluí como executivo para chegar no Pilar Hidrata e tinha mesa de reunião na sala, etc. E como consultor, a gente quer uma tomada para chamar de minha e um Wi-Fi. Então a vida muda muito. Então, no mundo de Maker. Como Maker, eu sou esse cara, o Dalwin sacaneou pra caramba aí, não sou eu. Minha desarmonização facial, ele harmonizou na outra. Não está nem ruim a foto, mas não sou eu. Eu sou um cara que trabalha com estratégia há muito tempo, inovação, mentor. Eu tirei aqui o Executive Coaching que eu colocava, porque todo mundo lembra do Raul, do Coach Quanto, do Porta dos Fundos, eu matei, né? Porque eu não vou dar pulseirinha azul para ninguém, então eu vou tirar isso da história. Comida e vinho são parte da minha vida, vinho também há 30 anos, então tem tatuagem de vinho aqui, abridor de vinho, o vinho faz parte realmente da minha vida. Fitness, para fechar a conta, crossfit, fotos, tatuagem, viagem, hack schooling, o tempo todo aprendendo, então mesmo com doutorado, etc. Eu sempre digo que, até que tem uma vergonha na cara de defender a tese, eu saí da GV e fui para a porta da USP. Eu sempre digo que a gente está sempre em construção, então assim, o título para mim não sobe a cabeça, não quero. Eu quero continuar estudando, estou sempre em construção e criando um mundo diferente. Nessa provocação, um pouco de história, onde tudo quase começou. Comecei a provocar vocês porque eu falei que a lógica de... Está parecendo a entrevista, né? Porque só minha bochecha aqui, né? Então, assim, a entrevista está lá no diagonal. Está valendo. Veio um furor, né? Com o ChatGPT. Então, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, vai mudar o mundo, vai perder o emprego. Aí começaram a misturar as coisas, depois os layoffs são por causa do chefe, não tem nada a ver. Os layoffs foram contratações em excesso da pandemia, reajuste de contas, organização de empresas, etc. Faz ajustes, mas tem um pouquinho mais de tempo do que 2022. Nessa história eu vou resgatar uma coisa de 1637 com René Descartes. Porque computação, algoritmo, é matemática. Então, essa história que a gente está criando alguma coisa, que a lógica foi agora, não foi. A gente fala sobre lógica há muito tempo, a gente pode não usar muitas vezes, mas a gente fala sobre lógica há muito tempo. E essa lógica é um entendimento de como você trabalha com dados e como é que aquilo servia para tomar decisão, mesmo que fosse na matemática de 1600, mas era uma lógica de olhar para dados e pensar de maneira matemática para as coisas. Em 2015, eu chego aqui já em Data Design. Então, a gente está olhando de maneira diferente, usando o design para trabalhar em informação, para ter uma lógica de tangibilização, já com um respiro melhor e já aqui com tecnologia, né? De 50 para cá, já com tecnologia mais tangível. Esse mundo foi evoluindo. Então, eu vou um pouquinho mais e pego um pouco de história em si da computação e não só dos dados. Quando a matemática começa a ser um trigo. Matemática é uma coisa bem interessante, que a gente fala que a gente fica procurando a matemática sem provar que na teoria pode ser diferente. Apesar de ser uma coisa matemática, parece que a gente quer discordar daquilo que está lá. Então, é querer fazer a conta para dizer, será que eu tenho um processo novo para fazer isso? E a gente foi evoluindo nessa lógica até que a gente chega, a partir da lógica de dados e tomada de decisão, uma lógica de inteligência artificial. A gente começa a pensar nisso sem esse nome, né? Porque esse nome ficou bem pop, com uma coisa muito agora de inteligência artificial ser uma coisa muito moderna, muito recente. Nessa evolução, a gente tem algumas coisas que marcaram muito, como o Alan Turing, quando trouxe, quem viu o jogo infinito, a decifrar os códigos, eu quero saber a comunicação que fazia a troca de informações durante a guerra, e era uma mineração, entre aspas, para saber o que estava lá, fazer combinações diferentes, e aí você pode vincular até com coisas de álgebra, pensar em fractal, pensar em caleidoscópio, pensar em coisas que se complementam, que também é matemática. Daqui a pouco eu saio da matemática de vez, mas eu acho que a história vai bem para a gente matar esse começo. Agora sim, onde tudo realmente começou? Aí vem a provocação. E a gente começa a olhar do cérebro eletrônico, em 1940, quando se começa a tentar imitar um cérebro numa lógica de eletrônica, naquela época até muito mais eletrotécnica do que eletrônica, porque válvula, etc., era diferente do que se envolve hoje. E estão vendo vários
datas marco, né, do que vai acontecendo. Perceptron, Adaline, Shore, e aí tudo isso tem lógicas matemáticas a serem resolvidas. Ou seja, eu tinha um problema, eu não conseguia simplesmente resolver esse problema, e eu colocava a lógica matemática, mas eu tinha tecnologia para isso acontecer. A gente vai evoluindo para isso, até que a gente chega numa lógica de Deep Neural Network. Eu trabalho com inteligência artificial, vivencio isso desde 1994. Eu cheguei por aqui, eu trabalhava com treinamento de rede neural para análise de crédito, scoring, de banco. Para saber se o cara era bom ou não. Se eu tenho 10 gerentes financeiros que pagaram a conta em dia e 10 gerentes administrativos que não pagaram, o risco do financeiro é A, ou do que não pagou a conta em dia é D. E a gente acumulava aquilo na base de dados. Uma diferença enorme, que era dados sobre dados, salvo um a um. A diferença do que eu tenho hoje. Pauta técnica, escovação de bits, gente, está tendo um pouco de tecnologia, vou traduzir para escovação mais leve. A gente evoluiu em 3 parâmetros de trabalhar com dados. O dado, que era o famoso mainframe, que a gente fala, nossa, nem existe. Existe pra caramba ainda, tem muito banco que sobrevive dele, e eu sei que eu não morro de fome quando ainda sei bom. Então, tem alguma coisa no mundo que mantém a minha vida. A gente chamava de bases hierárquicas. Então, qualquer busca de informação era linear e repetida. Se eu procurei, li a base e achei o 99º dado, e tivesse que procurar o 10º, eu ia ter que cavar a base novamente. Isso evoluiu. Nessa evolução, a gente foi para uma coisa chamada base relacional. Relacionamentos. Então, eu começo a falar de dados que ajudam outros. É o que a gente chama hoje, quando alguém pergunta qual o teu CPF, pelo CPF eu acho. Aquele CPF tornou uma coisa que a gente chama de chave primária. Ou seja, todos os dados estão amarrados lá numa árvore. Então, em vez de ser linear, eu tenho uma árvore aqui e sai para vários dados paralelizados na busca. E eu posso combinar alguns para ser mais curto o caminho e achar informação. Aí saímos daqueles famosos sistemas de informação gerencial, o SIG da vida, e como também solidário comigo, ele passou por tudo isso. Viveu na veia. E a gente saiu de uma lógica de modelagem dimensional, olhar a informação por dimensões. Essa informação falou o seguinte, você pode, é bem tosco que eu vou falar, mas vai ficar comigo, você pode ter várias chaves primárias, você pode escolher para onde você quer começar a buscar informação. E aí surge o que a gente chama hoje de BI, que evoluiu para Analytics, que era uma lógica de minerar dados para ter informação financeira, evoluiu para informação de toda a empresa, e hoje eu estou no desafio que eu tenho informação demais, e eu não sei o que eu não devo ler. Mas a gente passou por 3 arquiteturas de dados para chegar onde a gente chegou hoje. Essa evolução, então, quando eu chego no Deep Neural Networking, aqui eu já estou falando de Deep Learning. Esse dia eu ia falar da base não relacional também. Esquece o ponto, já era. Esquece o ponto, já era. Dados não ricos, não qualificáveis. Tem história, eu tenho traumas, alguns traumas de passar nisso. Positivo, mas tem. Então, aqui a gente já começa a falar de uma coisa que hoje eu posso trabalhar chamando de Deep Learning. Uma lógica de paralelização, e a gente vai entender um pouquinho o que isso funciona. Por que eu estou trazendo um pouco da história? Porque eu acho que a gente tem que desmistificar Machine Learning, desmistificar IA, aterrissar, porque a gente sabe o que é útil, mas não sabe o que é. É uma coisa bem caixinha preta, né? E como é que a gente fala sobre isso? Da maneira mais design, já aqui, de 55 a 2021, quando a gente começa a ter sistemas autônomos. Quando eu saí do GV, eu fui para a Poli trabalhar, como eu falei para o Gui agora, o Gui achou que eu era louco, o juiz estava na placenta. Tipo, não, antes de hoje, que eu acho que você é louco. Antes, né? Antes. Meu doutoramento é em tecnologias não percebidas que mudam o comportamento humano. Eu trabalho com Wearables e Insidables e avaliação do comportamento do tipo de colocar uma câmera de visão computacional que consegue avaliar se a curvatura da coluna ou o aumento da velocidade, diminuição da velocidade do passo de um idoso significa que ele perdeu massa ou que ele precisa de uma coisa geriatra e eu dou independência para ele com uma câmera que não reconhece face. Ou se eu coloco um wearable com ele, um relógio, ou uso um Apple Watch ou um Samsung Watch e consigo jogar aquilo no prontuário e fazer um balanceamento dele, jogar numa base mundial e ter uma projeção de perspectiva de vida daquela pessoa. Então, é bem falando da casinha, mas é matemática pura e aprendizado de máquina ou inteligência artificial que vira nesse processo. Essa evolução aconteceu. Então, direto do túnel do tempo também para fechar o histórico de entendimentos nossos. Quando a gente fala de 80, fala de 90, 95, quando a gente fazia escola de crédito aqui, imagina o que era programar uma rede neural no mainframe. Isso era bem assustador, cara, porque assim, a estatística era acumulativa. Tinha que ter uma base de dados absurda. E, na verdade, tem que ter mix para guardar o que eu fazia lá e gerar informação real.
Dando um salto, nosso querido computador, novamente, aí o cara foi legal, nosso querido Alan Turing, aqui dessa foto é feita pelo Dall-E também. Eu dei o nome dele, pedi para ele criar a imagem, e está fidedigna. Se você olhar uma foto dele, está muito parecido com ele. Teve uma parte mais clássica, uma parte mais artística, né? Mas ficou bom. E em 1951, surgiu o primeiro neurônio eletrônico. Essa é a primeira rede neurônio, aspas, é a primeira rede neurônio desenhada nas aulas pela tecnologia que tinha para a época. Então, tem uma brincadeira aqui de quanto tempo a tecnologia existe, né? Eu adoro quando eu estou em alguma empresa, que eu estou falando de agilidade, e alguém chega para mim, não, descobri uma ferramenta de agilidade novas aí, excepcionais, eu conheci o Kanban, eu disse, cara, é mais velho do que eu. É mesmo, década de 70, qualidade total, eficiência, 50, etc, 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 é o Operação Fabril. Você conheceu o serviço, mas é antigão. Então, levantei um histórico aqui já para quebrar o paradigma que isso não é de hoje. E hoje? Bem-vindos a nosso querido IBM Key, que é Quantum Computing. Então, aqui muda completamente. Esse cara aqui quebrou tudo que eu estudei. Ele fala que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que o 0 e 1 do binário. Ele trabalha com processamento em partículas elétricas, então ele trabalha com partículas muito menores do que o dado binário. A velocidade de processamento aqui, que a gente chama de kibytes, é diferente de um byte tradicional. A gente não sabe nem o limite ainda exato de quantas partições pode ter uma lógica. Mas, para uma lógica de velocidade que a gente tem hoje, essa máquina é um monstro. Raul, mas tudo isso aí, bastante história, né, até agora, eu disse que é. Mas para colocar exponencialidade, porque a gente parece também que tudo é rápido hoje. Não é. Se eu falo de exponencialidade, eu estou falando de Thomas Friedman. Eu estou falando de natureza, Levi Moore, para quem foi de tecnologia, estudou isso no primeiro ano da faculdade, capacidade de duplicar o processamento, na época era a cada 2 anos. Hoje a gente pode falar de duplicar em 2 dias ou 1 dia, depende da máquina, mais do que isso. A gente está falando de natureza e está falando de mercado. Aí mercado é uma provocação para mim, porque hoje falar em inteligência artificial, falar em quem consegue fazer de projeção, modelo preditivo, falar do mercado, é falar de uma vida que antigamente eu não tinha concorrência para conseguir prever o que ia acontecer. Hoje eu consigo ter modelos matemáticos que me trazem para isso. Daqui a pouco a gente vai chegar na IA generativa e entender, nossa, mas ela muda tudo, ela transforma o mundo. Nem tanto. Então vai ajudar para caramba, mas não é essa mudança tão radical que a gente espera. A equação exponencial era essa. Que na minha época de faculdade, eu terminei engenharia no começo de 90 e fiz economia logo em seguida. Eu achei que engenharia tinha matemática até fazer economia. Ao ter conhecido a economia, que paga todos os seus pecados, descobrindo que aquilo não era de Deus. E eu fiz e forcei até o final. A função exponencial, naquela época, não saía do papel. Eu não conseguia provar para ninguém a exponencialidade. Eu conseguia fazer o cálculo, daquele tipo de cálculo que a gente faz na faculdade e fala, cara, eu vou usar para quê isso aqui? Onde é que eu vou medir? O que é que eu vou fazer com isso? Nem na computação a gente conseguia, não tinha velocidade para fazer uma coisa exponencial. E hoje é o dia a dia da gente. Então tem uma tangibilização diferente do que começa a acontecer. Saiu do papel e faz parte do nosso dia a dia. A provocação é, existe vida pensante no planeta Terra e não somos os únicos. E não estou falando dos ETs, não estou falando de UFO, nada desse tipo. Estou falando da quantidade de máquina que pensa hoje. E se alguém falar para vocês que a gente está na indústria 4.0, eu questiono, eu falo que já é 5.0, porque a gente tem um percentual de máquinas autônomas e inteligentes absurdo. Se você for para um lugar muito longe, tipo assim, pensar em outro país, não, é para o Centro-Oeste, que eu tenho grande parte das fazendas de soja e sorgo, que já estão com robô, com tratores, 24 horas trabalhando, sem seres humaninhos na história. Há 7 anos, a GE tem uma fábrica experimental, o meu doutorado é sanduíche com a Universidade de Purdue, em West Lafayette, Indiana. Tem um projeto da universidade, está no 8º ano, agora no 2023, que tem uma fábrica que a gente chama de Dark Factory, que ela trabalha com 4 produtos diferentes, ela recebe informação de um BI falando o nível de consumo do produto, ela faz a solicitação do procurement para a compra de matéria-prima, ela reordena a ordem de produção dos robôs na linha de produção, ela produz, embala e o caminhão só retira da fábrica. Ela faz isso há 8 anos, sem um ser humano participar da história. Por que Dark Factory? Porque não precisa acender luz. Você pode trabalhar com ela também apagada, porque são robôs, não tem necessidade de luz para fazer avaliação de nada, nem se locomover. Então, tem 8 anos que ainda tem uma fábrica 100% inteligente. Bata muito na tecla hoje que tecnologia é budget.
Não é obrigatoriamente criar uma coisa totalmente nova, porque grande parte do que a gente pensar vai existir. E se a gente pensar uma coisa totalmente diferente, a gente vai ter que ir para o laboratório para criar ciência e fazer aquilo virar realidade. Então, estamos pelo mundo com várias maquininhas inteligentes com a gente. Conceitos. By the book. Daí eu fiz uma sacanagem. Aí eu vou entregar assim, passado ao nível. Gente, deixar aqui para quem quiser xeretar. Nossa, Olha, década de 80, um livro de design de tecnologia. Para quem fala que design surgiu agora, 2000 e tal. Mas novo. Tem enxerguei para nada, tem. Quero desencaminhar, fazer um paninho. daqui a pouco você inspirando ele. Um livro, não sai antes, para não ter esse risco. Um livro de etnografia, com fotogrametria digital, né? Mais novo. Esse aqui é o mais recente de todos. Cara, 30 anos depois da faculdade, esse livro é o mesmo. Algoritmo estruturado, ainda continua sendo verdinho e azul. E é o que fez a gente pensar lógica. Eu acho que a única disciplina que sobreviveu da minha formação foi esse livro, porque o resto não. E aí tem inteligência artificial, sistemas de informação, análise de sistemas, sistema de informação gerencial, o poder da informação, a introdução a database systems. Gente, metade dos livros aqui é da década de 80. Até a análise estruturada de dados e expressão de sistemas. Então, o que a gente fala hoje com ciência é uma ciência de, no mínimo, 30 anos. Então, não é uma coisa que aconteceu e virou a chavinha e nem depois a gente pegar porque está com cheiro de guardado. Virou, então estamos com sorte aí, porque não estamos cheirando isso aqui. Mas isso acontecia. E a gente falava de design como design. Então, tem uma troca muito grande nisso. Se a gente vai na lógica de conceito, a gente vê uma lógica de o que acontece hoje na inteligência e muita coisa se confunde. Inteligência artificial em si. Tentar simplificar muita coisa para não ficar no tecnês. Mas é tentar repetir a capacidade de inteligência de um ser humano na máquina. Isso é uma inteligência artificial. O que ela faz, é o que ela procura fazer, e a gente pode ter 3 níveis de inteligência artificial. Até um ponto que ela é autônoma e ela começa a aprender e decidir por ela. Que é a parte que entra no lado do Black Mirror, e a gente fica tenso com isso acontecendo. Steve Hall. Oi? Steve Hall. Não, Steve Hall. Oi, É a teoria dele, né? Total. Porque a gente vai sucumbir a isso. Exatamente. E é acertado, né? E é verdade. Então, eu prefiro ficar com o Stanley publicamente né? Em 2001, Odisseia do Espaço. Machine Learning, aprendizado de máquina. Eu vou ensinar a máquina a aprender. O que eu vou dar acesso? A uma grande base de informações. E a máquina vai aprender com essa informação, então, de um lado, pegue o dado, transforme o dado e consuma aquilo como uma informação nova. A gente faz isso no BI. A gente faz no BI de maneira mais leve, era com o indicador, a gente fazia um ETL, que era a transformação. Mas quando a máquina faz sozinha, eu estou treinando ela para aprender. Então, a máquina está aprendendo a fazer isso. Eu vou para a rede neural, um pouquinho desde o 51, aquele neurônio lá das válvulas, hoje é repetir a função do neurônio. Nossa, é biológico? Não, é sinapse e trocas. Para saber que composição elétrica eu gero e gero informação. Deep Learning, um aprofundamento fantástico do Machine Learning. Eu consigo paralelizar aprendizado e, com isso, ter desempenho muito superior e com muito mais geração de conteúdo. Eu consigo aprender da base de dados e eu consigo aprender da transformação de dados que eu fiz. Eu potencializo. É aquela provocação que eu fiz do cara que, olha, ele conseguiu trazer aqui um paralelismo de aprendizado e etc. Ciência da computação, no meu passado, meu presente hoje foi histórico, mas era porque eu sei estudar a computação como ciência, a matemática vive em cima disso. Ciência da computação é muito mais matemática do que qualquer outra coisa no processo. Estatística, matemática e probabilidade, que a gente não vive sem. Big Data, e aí quando surgiu o Big Data, era uma lógica de ter base de dados, não ter capacidade de processamento, porque a preocupação era velocidade, viabilidade. A gente tinha os V's que qualificavam o Big Data e dizia o que é que a gente conseguia trabalhar com aquilo. E a gente tem muito Big Data hoje, e hoje tem um nome mais chique, né? A gente, eu deixo no sandbox, eu crio espaços para troca de informações, etc. E a Data Science, que é uma evolução fantástica do mining, que era mineração, e virou ciência de dados, já minerando e fazendo combinações. Então, temos conceitos para ele falar por aqui e não ser assustador o que a gente vai falar. Legal. Os conceitos que mais me interessam são esses 3. Deep Learning, Machine Learning e Inteligência Artificial. Porque é isso aqui que vai gerar o que a gente fala hoje de IA generativa. Capacidade de criar. Por que ela é generativa? Por que a gente fala, a gente batiza ela, né, assim?
porque ela consome informações e cria coisas totalmente novas. Por isso que a gente não pega nenhum texto de narrativa em programa de plágio universitário. E a preocupação das faculdades é a pessoa criar um texto completamente novo e não ter pego no plágio e o aluno não ter feito aquilo. Só que para quem já testou, quem já brincou, quem brincou com o ChatGPT aqui? Você vê que ele parece rolando leve. Ele tem um somebody log, ele fez uma coisa que você pergunta, ele responde uma de 10, né? Não, segundo a perspectiva do mundo, da humanidade, esse cara é um aluno meu. Agora eu vou acreditar mesmo que é um aluno, porque ele enrolou tanto para me dizer aquilo, só que ele tem uma concordância verbal e nominal fantástica. O texto fica legal de ler. Pode não ter nada no texto, mas fica legal de ler. Se for alguma coisa mais técnica, ele tem um gap de 1 ano de conteúdo. Ele não tem o último ano, ele tem até o começo de 22, ele está sendo realimentado. Mas é muita coisa. E, assim, é muito prático. Se bota isso num Google ou num aplicativo de fazer apresentações, você consegue consultar e saber se aquilo realmente existe. Eu lembro que no doutorado eu já estava com referência bibliográfica de citações eletrônicas. Você bota o nome do autor, ele identifica, busca o artigo e cita, porque eu acho que todo mundo que fez pesquisa científica sabe que a coisa pior é seguir a BNT para colocar exatamente como manda o figurino, a gente sempre erra, e aquilo ali já faz tecnicamente bem. E hoje o ChatGPT consegue buscar esse tipo de informação. Então a gente vai navegar nisso aqui. Por meu entendimento de mundo, Deep Learning para mim já é uma coisa fantástica. A gente tem um grande amigo que é conselheiro da empresa, que é o Desk, que ele tem um Legal Bot, que é um chatbot do jurídico que faz estudo de jurisprudência e alerta a tendência de mudança da jurisprudência para não ficar com o passado só. E a gente já prevê o que vai mudar porque mudaram as leis. Então, isso é mudança de comportamento. Ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade, temos ainda, recentemente, os Estados Unidos, São Francisco, suspendeu a identificação facial no estado da Califórnia, porque a base do machine learning era racista, porque boa parte dos presídios tem população carcerária de pretos e latinos. Então, ele trazia evidência e colocava um grau de risco para uma pessoa que não tem risco nenhum, gigante. Então, a máquina aprende com dados. Se o dado estiver errado, ela vai aprender errado. Então, tem um trabalho enorme de encaixar isso aí, e é o mesmo cuidado que tem que ter com o ChatGPT. Será que ele tem conhecimento daquele tema que eu estou perguntando? Então, é ótimo fazer um complemento, fazer uma pergunta, ou, quando falar em aplicabilidade, eu vou falar de algumas dicas dele bem legais que ajudam a fazer negócio. Pegando a lógica de aprofundar um pouquinho o que é os componentes da inteligência artificial. No Machine Learning, eu tenho Deep Learning, análise preditiva. Novamente, a gente fazia isso em clusterização, normatização de dados, modelos preditivos, etc, etc. Linguagem natural, a maneira que eu consigo trazer informação, extrair informação, troca, provocar que a máquina converse comigo, me dando conforto, como se fosse natural conversar com ela. Tradução, transformação, e tem muito computador avançado nisso hoje. A gente tem um amigo que tem uma tech shop aqui em São Paulo, no prédio do shopping Vila Lobos, aquele prédio empresarial. Ele tem uma corujinha que fica em um Arduino, um receiver que fica na roça, para conversar com os trabalhadores sobre qualidade de trabalho, e ela começou a aprender as gírias dos trabalhadores para conversar com eles e gerar empatia. Então, ela hoje fala igual na região que ela está. Se tem um sotaque mais no Rio Grande do Sul, tem um sotaque mais no Nordeste, ela vai aprendendo e em um mês e meio, ela está apta a conversar igual a linguagem e levantar dados numa ferramenta, um Arduino, um Raspberry, são mini bases para robótica que consegue ter inteligência gravada dentro de algoritmos pequenos do porte. Mas ela consegue gerar informação, passar para administrar a informação e isso vira uma base de comportamento. Speech, provavelmente dito, que assim, como é que eu consigo entender e ser entendido? E eu faço uma brincadeira que eu sou um pseudo-uruguaio pernambucano, né? Eu sou uruguaio de nascença, crescido em Recife, e eu tenho uma relação muito crítica com a Siri, com a Alexa, e algumas frases que eu falo que elas não entendem. Então, eu peço para fazer uma semana procura do Google, que aí me passa um texto. Isso é chamada de correta para caramba. Então, mas, vai, lógico, tem qual a capacidade de pegar, entender vozes diferentes, reconhecimento de voz, fazer aquilo funcionar como estrutura. Sistemas especialistas, experts, em lógica de conhecimento, base de conhecimento, engenharia de inferência, que usa muita ciência mesmo, posso criar uma coisa diferente daquilo, como é que eu posso aprofundar. Planning, Scheduling, Optimization, aí a lógica, quem nunca falou de faça mais com menos?
se planeje para uma hora. Se eu tiver uma máquina que faça isso, me ajuda pra caramba. Se minha linha de produção estiver plugada, plotada nisso, melhor ainda. Aí eu estou falando de indústria 5.0. Ao mesmo tempo, a gente tem um conceito muito errado que a indústria 4.0 é sensorizar máquinas. Nada a ver. Sensorização tem o básico. Se não tiver inteligência para sensorização, é bom alerta. Robótica. E a gente vê aí acho que todo mundo sabe da Boston, sempre que a gente vê um robozinho pulando, um cachorrinho, etc., montando uma caixa e tal, e a gente pode muito mais perto pensar que todo o armazém do Mercado Livre no Brasil, da Tramontina, e por aí vai, são automatizados num patamar absurdo. A Amazon consegue entregar o que ela entrega hoje devido à robótica dentro dos armazéns. E nós temos o Vision, que você conhece, como eu falei, é uma visão computacional, que reconhece o idoso, a curvatura da coluna, etc., que faz o aprendizado, o reconhecimento, saber quem é a pessoa, e aí a crítica que não se faça isso, para não ter risco. A China tem um trabalho como esse em Hong Kong bem assustador, e se a pessoa se comporta, por exemplo, atravessei a rua fora da faixa de pedestre, estou mandando negativo no meu score pessoal, e quantas vezes eu cometi uma falha como essa, eu posso não conseguir ter crédito no lugar nenhum. Ele havia score de comportamento humano e não de crédito. Projeto, esqueci qual é a moda, a gente tem um projeto, Larissa aqui é a foto, para quem não sabe, mas a gente tem um projeto baseado em Portugal, que a gente está colocando em 8 capitais de visão computacional, que a gente vai colocar câmeras na rua e vai fazer reconhecimento facial, no caso, anonimização dos dados, não saber quem é a pessoa, mas ele vai reconhecer a escala Pantone da roupa, o logotipo, se tem logo, o nível de desgaste, qual o tipo de tecido, e vai me dizer o trend de consumo daquela região para redistribuir no varejo só produtos que vendam e eu não ter ruptura nem falta de ou excesso de produto. Então, a gente está falando aqui de uma grande base de fashion. Antigamente fazia com a mão, tirando fotinho, agora está sendo 24/7 nas ruas da Europa. Na lógica da inteligência, eu falei desse lado de cá, mas tem um lado muito legal nesse pacote, que adaptação à evolução, descobrimento de conhecimento, comportamento coletivo, argumentação com memória, autodimensionamento é o quê? É a IA começar a realmente a reagir, para a gente começar a ter dúvidas se é uma pessoa, se é um IA. Eu fico brincando que eu tenho certeza que é um IA que eu no carro, que às vezes eu desobedeço o Google Maps, e ele nunca se aborrece, né? Ele fala, pô, recalculando rota, diz uma rota nova. Eu acho que estou eu na segunda vez, dizendo, cara, não me usa mais, vai na tua conta, porque não quer seguir mesmo. Então você sabe que é um IA porque ele não cobrava contigo. Então tem uma lógica ali de execução. E isso vai entrar num patamar de business. E aí assim, a gente começa a falar de, legal, como é que eu vou trabalhar comportamento coletivo? Como é que eu vou trabalhar? Eu falo que eu faço doutorado é behavior design. Não teria manipulação? Não, manipulação não. Mas eu posso trazer o idoso para um comportamento mais saudável, fazendo esporte, ter a autonomia dele, ficar mais tempo sem necessidade de ter um acompanhamento e ter mais saudabilidade. Isso é financeiramente importante para o sistema de saúde suplementar. Ou eu posso pensar em sistemas complexos, que é algo que existia há muito tempo, e isso veio de maneira muito assustadora para uma prática hoje que, quando eu fiz economia, era questão de consumo, eu trabalhava no mercado de capitais. Isso durou só até o terceiro ano da economia. Depois eu disse, eu não quero isso. Na minha vida, eu não tenho muita paciência de trabalhar diretamente com essa briga do mercado de capitais, mas sistemas complexos a gente consegue pegar, e quem estudou economia, coisa do tipo, para o Game Theory, Dilema do Prisioneiro, e começar a fazer avaliações de probabilísticas muito mais profundas para dizer, eu tenho cenário A, cenário B, cenário C, teu risco é X, o teu risco é Y, para esse risco eu vou colocar um spread de risco, que vai te cobrar mais, ou você vai ganhar mais, se der certo. Se der errado, você vai perder mais do que você investiu. Então, está sendo muito trabalhado na lógica de mercado de capitais. Então, teoria dos sistemas, padrão de formatação, adaptação da evolução, networks, tudo isso está indo num patamar e eu começo a trabalhar o que é emergente e como é que eu me auto-organizo para ter padrões. Coisa mais interessante disso é que você olhou hoje, amanhã não é igual. E é um sistema realmente complexo, porque você vai ver histórico, só que o histórico da gente, diferente para tomar decisão em BI, é um modelo preditivo, não histórico para retrovisor. Então, isso é bem interessante na lógica de também como a gente pensa em IA para business. Ok. Tudo que a IA traz como negócio. Base de conhecimento, machine learning, tipo de IA, e aí vai os 3 tipos, superinteligência, inteligência geral e a narrow inteligência, que é a base, né, do que puxa isso aqui.
O que é que eu tenho de tipo de IA e para que serve cada uma delas? E o que a gente tem de restrição? Eu estava numa conversa em Fortaleza ontem com uma consultoria de LGPD, que veio de fora, veio do conceito europeu, de GDPR, para trabalhar no Brasil, e eles falando da necessidade de regulamentar a IA devido ao LGPD. Porque eu tenho em algum momento dizer para a rede neural, para a inteligência artificial, que ela não pode consultar esse dado daquela pessoa, porque aquele dado é privado. Só que a inteligência, como é que eu parametrizo isso? Tem uma coisa muito mais forte de bom senso do que propriamente de regra dentro do sistema. A regra, no papel, perfeita. Mas sistematizar a regra, onde a gente roda hoje 70% dos sistemas operacionais tipo de operação de negócios, ainda tem mais de 10 anos, como é que eu faço eles conversarem com esse mundo que a gente tem hoje? Componentes que a gente falou um pouquinho em relação à percepção, aprendizado, planejamento, ação. E um ponto que, para mim, é muito crítico. Tem duas ideias que eu tenho uma listinha, aí fica aqui, todo mundo feliz por ter ouvido da mim. Entendeu? Filmou? Tem, mas tem duas lugares que tem na lista. Obrigada. De nada. Toda essa lógica aqui, o que vai pegar muito mais forte para a gente é robótica. Não é site, não. Quem é que tem um Darth Vader de casa? Alguém tem Darth Vader ou só eu tenho? Darth Vader é meu apelo de pó robótico lá, que é preto. E cuida da casa por mim. É um Darth Vader. Eu não falo que ele é meu pai, né? Eu sou seu pai. Mas ele está lá fazendo o pai dele. Você tem um Alfredo. Alfredo é mais brasileiro. O meu é mais... Nerd. Nerd. Não é geek, é nerd. Na realidade, não dá para ser geek. Mas está entrando robótica em tudo. Dentro da programação, a gente compra a máquina de lavar, ela tem IA dentro da máquina, eu automatizo a casa toda. Eu fiquei pensando isso em casa, eu disse assim, gente, se... Oi? Ar-condicionado. Ar-condicionado, não, ar-condicionado. Ar-condicionado aqui em São Paulo nem sofre muito, mas quando eu estava agora no Ceará, cara, você poder ligar aí 2 horas antes de chegar em casa, não era isso. Já está geladinho quando chegou e tal. Está virando tudo isso, né? Computadores ligados a elevadores ligados a prédios inteligentes, e tem todo um patamar de IA que a gente nem percebe o que está acontecendo. O vaso sanitário, cara. Cara, eu fui para o Japão, e assim, aquilo foi um playground durante quase 1 hora. Eu queria descobrir o que fazia cada coisa. Aquilo ali. É assustador. Eu tenho assim, também está com inteligência artificial para mim. Eu tenho história boa dessa, mas eu conto depois para trabalhar. É uma coisa assim. Assim que a primeira sensação, piada rápida, né? Quando eu entrei no banheiro, assim, vamos fazer amizade, né? Porque eu tenho que estudar o como é que você funciona, né? Mas, cara, tem até percepção de calor do corpo. É meio assustador, mas é real, é robótico. Então, é me explicar que o robô é só um robô. Só que se a gente pega nosso mundo de Jetsons, ou pega nosso mundo do que era, está acontecendo. Está acontecendo de maneira absurda. Tem coisa mais difícil hoje do que você pedir para alguém, cara, me liga do telefone, não liga para imagem. Estou jogado no sofá, jogado na rede, e a pessoa vai, está ligando para imagem, né? Então, acontece muito isso. E quando a gente menos espera, a Siri, o Google Assistente, Alexa, participam da conversa. E aí, se alguém tiver a ilusão que ainda tem privacidade, eu puxo vocês agora que não existe mais privacidade. Então, a ponto de você poder conectar a câmera do computador e ela está ligada sem você ver a luzinha dela. Você pode ativar ela sem a luz. Então, quem tiver aquelas portinhas que fecham, use, porque é real. Então, eu vi uma matéria que os caras estavam confrontando o Mark Zuckerberg, ele não usa nada sem negocinho dele, ele se protege. Sim, até porque ele pode falar, eu sou seu pai, né? Então, tem um lado dele da força ali gigante, a lógica de criação. Ou a Meta é tão legal que ela dá banda livre para Instagram, Facebook, WhatsApp, mesmo com celular pré-pago. É tão legalzinha. Super legal. Não, cara, é base de dados, é riqueza total. O escândalo da manipulação das eleições, que gerou uma polêmica até hoje, e eu estava vendo estatística daquele escândalo, um único post conseguia
atingir 13 mil votos. Eles faziam uma combinação de 4, 5, 6 pessoas que tendenciassem, eles sabiam que a pessoa tinha admiração por aquelas pessoas, pelo tempo que olhou para a foto, pelo tempo que navega no perfil, pelas frequências, e amarrava aquela pessoa e votava no candidato X, e a pessoa via, nossa, minha referência, eu vou votar também. Então, eles conseguiram fazer coisas... Tem vários documentários na Netflix interessantíssimos para ler sobre isso. Privacidade hackeada e por aí vai. E a parte de otimização. Algoritmo de evolução, algoritmo de genética, que eu acho que isso aqui é interessantíssimo, evolução diferenciada e a lógica de riscos de otimizações que veio com um patamar muito crítico. E se questionar se a gente, será que a gente consegue realmente prever riscos? Como é que isso acontece ou não? Legal. IA generativa, nossa querida IA generativa. Ela perguntou para mim hoje se ela podia me ajudar. E eu perguntei para ela, o que é IA generativa? Perguntar para você o que é, quem é você? Me conte, né? Momento Globo Repórter com a IA generativa. IA generativa é uma técnica de inteligência artificial que utiliza algoritmos de machine learning para criar arte, música, texto, imagens ou vídeos que parecem ter sido criados por humanos. Essa técnica é baseada em redes neurais artificiais capazes de aprender as características de um conjunto de dados e de amostras e gerar novos dados semelhantes a essas amostras. A IA generativa pode ser usada em diversas áreas, como criação de arte, música, produção, imagens e jogos. Alguns exemplos de aplicação incluem a criação de obras de arte, prova de conceito para designers, publicidade e marketing. É a generativa. E ela faz, cria, e só que não é nova, porque antigamente um programa que não podia usar no Brasil, um site chamado Pandora da Música, que você passava a sua lista que você consumia no Spotify, ele pegava o DNA da música e procurava músicas similares ao teu gosto, por cada tipo, sabe, se eu gosto de punk rock, se eu gosto de new age e tal, e saía procurando e me trazia bandas que eu não conhecia. Era uma maneira de fazer um mining de bandas similares. Não criava, mas procurava. Então tinha... Vou botar para cá, mas menos assim, computador, 2 fios, mas que é a parte mais perigosa da história. Então, a generativa faz isso. Então, quando alguém fala assim, acabamos com o emprego dos redatores de publicidade. Não acabou. Acabamos com o emprego dos criadores de design e artes. Não acabou. Quem tentou brincar com DALL-E, como eu brinco, você vai arriscar 40 vezes para sair uma coisa que você quer usar realmente como uso. Aí me surge profissões essa semana, o Álvaro vai passar com essa, porque ele nem viu isso ainda. Eu li essa semana que o cara abriu uma vaga para prompt writer. Eu disse, não, cara, para, o que é isso? Eu fui ler. Pessoa capaz de escrever sentenças complexas para pedidos para o chat GPT. Não, cara, eu não criou. Pelo amor de Deus! Isso é assustador, né? Eu disse, cara, pega sério, não sei dizer na rua assim, eu sou um compromise. Cara, se usar chat GPT, então não é para essa pegada. Então, tem uma coisa muito legal aqui, tem uma lógica. Você pode fazer muita pesquisa de tendência, você pode perguntar a escala Pantene que está em ativação, qual foi o seu mais sucesso, e ele vai compor um texto que você coloca numa apresentação para você. Estatística, você pode usar ela como inteligência, mas tem outros caminhos bem legais para fazer uso disso. Pensando em nosso amigo Salibão, José Salib Neto, ele pegou a estatística e falou, legal, o ChatGPT conseguiu chegar a 1 milhão de usuários em 5 dias. Isso é o que a gente chama de exponencialidade. Netflix levou 3 anos e meio, Airbnb 2 anos e meio, Facebook 10 meses, Spotify 5 meses, ChatGPT 5 dias. Aqui são algumas ferramentas, Microsoft, Apple, ChatGPT, Vol-E da Microsoft, GPT-0, 3.5, Instructor, NVIDIA. Tudo isso aqui são ferramentas, e isso é um pequeno levantamento da quantidade de ferramentas que existem que fazem IA generativa. Só que você vai usar de outra forma. É gostoso brincar no prompt? Você quer ter prompt writer? Não. Você quer brincar no prompt? Quero. Eu baixei e eu tenho assinatura, eu pago para essa bendita. Eu peguei um patamar de conseguir usar os plugins, conseguir conectar com aplicativos que eu trabalho, para ensaiar o que ela pode me ajudar a construir. Você está naquele momento crítico, quer fazer um complemento. Caramba, essa citação que eu vou falar aqui é de Scarpes ou é... Você faz a pergunta, ela vai completar e já está lá. Não tem que dar um Google, que ela vai encaixar no seu texto como deveria ser encaixado. Então, tem vantagem em cima disso, mas tem uma necessidade muito premente ainda
de uma peça importante chamada ser humaninho nesse processo, que vai ser crítico para isso. Google disse que vai incluir função de IA generativa em resultados de busca em breve. O em breve tem que ser para ontem, porque era o Google, foi Microsoft, alguém comprou, virou 10 bi, e a coisa acontece com uma velocidade assustadora. E começam a ter players que estão brigando por isso. E esses players vão ter cada vez mais. A gente vai ver um pouquinho desse mundo com esses players. Mas ela tem um outro espaço. O que eu uso IA generativa? Como é que eu uso IA? Porque eu acho que é mais amplo, eu não quero usar só a generativa. Mas como é que eu uso ela? A aplicabilidade dela. Aí tem uma sacanagem inicial. Engenheiro triste pela complexidade das linguagens que ele tinha que trabalhar para gerar um app, a situação atual. O não engenheiro feliz, porque tem a IA e consegue ver a complexidade e consegue chegar no app. E aí a gente pode falar um pouquinho de no-code, low-code aqui na história. Bem potencial, fantástico, etc. E, de repente, os engenheiros tristes porque você continua com a pilha de complexidade gerada por uma nova pilha de complexidade. Então, em vez de simplificar, gerou um complexo novo. Então, se eu não tenho lógica, não vai funcionar. Tem que ter uma lógica, uma bagagem para dizer assim, para que você quer usar isso? Não é tipo, fiz um pedacinho. É meio que montar, é como se fosse montar um quebra-cabeça sem você ter a imagem principal. Você tem um monte de pecinhas, não tem a capa de referência. Aí você começa a montar as pecinhas e diz assim, cara, uma figura legal, será que é um abstrato? Será que é uma casa? O que eu estou montando aqui? E parece que a impressão que dá é que se você não descuidar, as pecinhas vão diminuindo. Aí você vai ganhar mais trabalhando para montar aquele quebra-cabeça. De repente, de 1.500 peças, virou 3.000 peças. Então, tem uma demanda para isso. Essa realidade contém ironia pra caramba, tá? Porque muita coisa daqui funciona. Mas, essa aqui não contém ironia. Aí, will not replace you, but someone using AI might. Ela não vai substituir você, mas alguém sabendo usá-la, provavelmente vai. Então, assim, é um caminho sem volta. O título da bate-papo da gente hoje. Cara, tem que saber conviver com isso, tem que saber usar, tem que saber falar do teu amigo, tua amiga. Como é que eu uso isso? Como é que isso me ajuda no dia a dia? Eu não tenho espaço para não fazer isso. Então, isso é tenso. Eu lembro que, quando a gente fala no doutorado, a gente fala de tecnologias não percebidas, a gente fala muito de comportamento humano natural. Então, eu não consigo fazer minha mãe ligar pelo WhatsApp para mim. Ela até consegue hoje, mas assim, ela sempre consegue mexer em alguma coisa no celular que não deveria ter mexido. Ou baixa o volume, ou tira alguma coisa. É natural. Mas ela consegue tranquilamente chegar para a Alexa e falar, Alexa, chamar Raul. E a Alexa me liga e instala por imagem. Então, eu estou pegando comportamentos tradicionais da pessoa e transforma em tecnologia. Eu estou mantendo arquétipos que existiam. E quanto mais idoso, a tendência é que o arquétipo seja mais rígido, eu não consiga mexer. Então, assim, eu posso... então a IA generativa não vai ajudar nisso? Vai. Eu posso perguntar a ela quais são os arquétipos mais prováveis de serem mantidos. E ela fazer uma estatística para mim e dizer tais comportamentos. E, em cima disso, eu crio tecnologia. Mas ela não vai criar tecnologia para mim com base nisso. Então, essa provocação, assim, ela tem que ser acessória no processo para que isso funcione. Isso é uma pura realidade. E não tem ironia nenhuma aí. Mundo real. Versão Nelson Rodrigues da vida. Para entender um pouquinho de modelos. Isso aqui está acontecendo, tá, gente? Então, assim, os modelos de linguagem que estão acontecendo, de copywriting, quem está trabalhando com IA generativa, de coding, DevTools, de Chatting Commons, de PSOPs, Model Creation, e vai na lógica de quem está fazendo Google AI, NVIDIA, de hardware para suportar isso, Fine Tuning, de inferência, então OpenAI e tal, vou buscar. Isso está acontecendo. Isso é um mercado nosso hoje. Isso é cotado, isso é real, isso é um levantamento de mercado do final do ano passado para o começo desse ano, entregue em janeiro. Então, tudo isso aqui são ferramentas e eu posso, e eu digo a vocês, falar com vocês no dia 8 de abril do mês que vem, a gente vai estar com um quadro 10 vezes maior do que esse. Porque a velocidade que isso vai crescer é assustador. Se eu evoluo um pouquinho mais e eu penso numa lógica de Language Models, Large Language Models, LLM, No-Code AI. A parte muito legal do AI generativa e do AI, eu não tenho que saber programar. É low-code, no-code. Eu tenho que saber perguntar. Eu tenho que saber. E saber perguntar é a base do Data-Driven. Data-Driven não tem ciência de dados. Data-Driven é fazer perguntas corretas.
Eu começo a usar, e isso faz o quê? Comuniza a tecnologia, as pessoas têm acesso a isso. E eu vou ter de perguntas e respostas, sumário, texto de comando, linguagem natural, correção de gramática, classificação de Twitter, senha de segurança, criador de planilhas, machine learning AI como modelo de tutoria, tweets clássicos, código explanado, entender por que aquele código faz aquilo, factor answering, JavaScript helper, chatbot. Isso aqui eu estou falando no mundo só do OpenAI. Isso aqui eu consigo plugar nas minhas ferramentas com API. E eu consigo consumir. De repente eu quero colocar uma API de correção de gramática para, sei lá, javanês. E talvez eu não tenha no Word fazer a correção. Eu consigo plugar e fazer a amarração do que eu estou fazendo. Consigo usar ferramentas para o dia a dia da gente. Então, aqui eu tenho muito mais credibilidade do uso do que propriamente você fazer o uso para dizer que foi no chat você perguntou alguma coisa. É entender você tem possibilidade de uso e como é que você faz isso crescer e virar estrutura, né, de uso real. Pensando em evolução, velocidade das coisas. 2019, é passado distante, 2019. De lá para cá teve até uma pandemia no meio, 2019, para 2023. A quantidade de acesso à informação, que a gente chama billions of parameters, que dizem que você pode ser combinado para fazer análise, como foi evoluindo e qual foi a tecnologia. ChatGPT-2, o Turing NG, o Jurassic, o Palm M, o ChatGPT-3. Então, vê a quantidade de processamento de dados disso. Quando eu falo de computação quântica, depois eu falo nisso, começa a ter um certo link. Porque a capacidade de processamento aqui é assustadora. Isso aqui, com certeza, nunca seria processamento em máquina. Isso é nuvem. Não vou ter uma máquina minha fazendo isso. Eu tenho que ter uma nuvem que eu consulte. É a da Service. A gente está indo com uma lógica de plataforma da Service de inteligência. E isso vai consumir. Eu vou fazer o quê? Daqui a um pouco eu vou chegar na minha casa e ter um padrão que, olha, ela vai medir meu comportamento, ela vai saber que hora eu ligo meu ar-condicionado, que tipo de comida eu faço, qual tipo de consumo, que o meu cartão de crédito pagou no supermercado, e ela vai fazer uma lista de compras, vai fazer a compra pelo iFood do meu pedido da feira, ela vai ligar o funcionário no tempo antes que sabe a temperatura que eu gosto, ela vai manter a máquina de lavar e secar rodando mais 2 horas no secar, porque por ficar pouquinho a toalha, que seja. Mas é um aprendizado. Aí eu volto um pouco àquele que fica preocupado, o filme o Wall-E, né? Será que eu vou ficar bem gordão, sentado naquela cadeira, sendo arrastado, flutuando, né? Porque não faço nada. Então, pelo menos eu tenho minha plantinha na varanda para dizer que aquele ladinho verde eu achei que tem atividade. Mas isso é muito bom. Porque a gente consegue usar o que a gente quer para outras coisas. Porque na qualidade de vida, eu posso usar a minha vida para fazer, não fazer trabalho doméstico e fazer viver. Não fazer no parque, né? Etc. Então, isso aqui está acontecendo, é a velocidade que isso está crescendo. Você olha um pouquinho mais, eu tenho aplicabilidade, isso aqui é um exemplo de marketing, são situações no marketing que eu posso utilizar. Eu posso utilizar em relação à conversão, engajamento, atuação, então, modelo de ver a propensão de alguma coisa acontecer, modelos preditivos, dinâmica de pricing, dinâmica real de pricing, sabendo como é que está no mercado, o que está acontecendo. Ontem eu me diverti na praia de Fortaleza, não, domingo, porque você anda para a esquerda, na frente do hotel, o pouco é R$4. 3 barraquinhas à esquerda é 3, 4 barraquinhas à direita é 3. Eu disse, cara, isso aqui deve um lugar pop que eu estou, né? Porque aqui é... Aí eu falei assim, mas R$4. Eu disse, não, brincadeira. Não. Aí a matemática serve, né? Eu disse, cara, eu compro 4, eu posso comprar pelo valor de 4, de 3, eu compro 4 numa barraquinha. Então já teve um ganho aí, né? De 25% no poder aquisitivo, no pouco. Então você vai numa lógica de engajamento, serviço a clientes. O que você vê isso aqui? Alguém tem ideia onde é que usa isso? Olhando assim rapidamente, você diria, usa em quê? Para mim tem uma coisa, olha, em tudo. Você foi uma resposta bem meu aluno agora. Veja um pouquinho mais. Eu não posso dizer que a resposta está ruim, porque tudo é verdade, mas vamos lá. Isso aqui para mim é uma base por trás de corporate success. Gigantesco. Eu vou colocar meu CRM aqui, eu vou saber o comportamento de um patamar absurdo. Em saúde, a gente faz isso há muito mais tempo. Então, em saúde, a gente compartilha protocolos clínicos mundiais e vê a maneira de tratar uma doença. Mas pensando em marketing, pensando em awareness de marca, pensando em viabilidade de campanha... Pode tornar dinâmica a sua jornada do cliente, né? Total. Total. Vivo, Ela pode ser sempre a sua jornada do cliente. Ela pode se auto-adaptar. Ela vai me dar insights que eu tenho que mudar o produto. Sem eu ter que fazer pesquisa. Também. 24% fazendo isso. E vai dizer assim, cara, teu produto está perdendo o interesse, ele está usando menos tempo. Se eu tiver algo aí, internet,
Não é a rotina, porque para ter depois escova de dente. Mas, cara, tem escova elétrica, só que ele parou de usar tem 2 semanas. Será que quebrou? Será que perdeu o interesse? Será que ele comprou lá na corrente se você não mapeou ainda e não plotou? E aí começa a ficar assustador, né? Você mapeia todo o ciclo de vida do produto preditivamente, ou seja, você já sabe qual é a tendência que aquele produto vai começar a declinar, quem pode substituir, qual é o comportamento daquelas pessoas que vão substituir. Você já desce o ciclo de vida todo do customer success. Você, falando aqui, pensando em milhões de coisas que você pode fazer. Como personificar a experiência das pessoas no futuro vai ser para a comunidade. Personificar. Então, como eu personifico a experiência das pessoas dentro das comunidades, em mini clusters? Mini. Posso falar uma coisa bem? É personificação aí, eu consigo trabalhar e desenvolver produtos super personificados, e aí entra toda a tecnologia por trás, impressora 3D, entrega, logística, rapidez, arquiteto, Tudo vai no pacote. Tudo tem que, a cadeia tem que atender isso aí, eu tenho que saber o modelo matemático para me chegar no que a gente chama de best matching na engenharia. É o matching perfeito, tipo, tendendo a zero. Alguém fez economia aqui, você se manifestou e viu, mas ninguém fez economia e tal. todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Em economia tem 2 teorias, 2 conceitos que a gente chama: propensão marginal a poupar, propensão marginal a consumir. Então, de oferta e demanda tem recessão ou inflação pela propensão marginal que eu tenho. Aí nós temos um estudo agora chamado propensão marginal a inovar. Quais são os segmentos que tem que começar a ter propensão de inovação recente para que ele tenha tempo hábil de virar o ciclo. Senão ele não vai ter. Vai rodar deep learning para aprender com sucesso do segmento. Dificuldade no Brasil, pouquíssima coisa de números mapeados reais. É tipo assim, você encheu o Excel, né? A coisa do Brasil é a terra que a gente pergunta assim, a primeira coisa que a gente contrata com RP é perguntar para o cara do RP: salva em Excel? Por que você quer salvar em Excel, velho? Tá com RP, mas por aí vai. Outras aplicabilidades, né? Outras queridas APIs. O que eu quero? Eu quero uma API para price, eu quero uma API para comportamento de cliente, eu quero uma API para enriquecer meus textos, eu quero uma API para fazer uma evolução dos meus textos. De repente, eu vejo que o meu público mudou de faixa etária, o meu público mudou de segmento, de potencial de consumo, e eu tenho que adaptar o meu texto. E talvez a IA consiga me dizer que o texto que está no meu site não está ideal para aquele público meu que mudou e eu tenho que trocar o site. O que possivelmente eu só faria com uma agência perguntando 1 ou 2 vezes por ano quando eu achar que o site estava ruim. Se eu não achar, nem precisa perguntar. Então, eu posso ter uma atuação constante de verificação. Então, tem muita aplicabilidade nesse processo. Então, é muito mais do que o prompt do que o prompt writer que vai trabalhar nisso. Alguns números sobre o setor. Tecnologia, educação, serviços de negócio, manufatura, finanças, varejo, saúde, governo, mídia e entretenimento e outros. 902 setores, atividades dos setores conjugadas que estão usando o OpenAI. Então, assim, não é uma coisa que ninguém consegue chegar a 902 de fevereiro para cá. Tem uma história de trabalho já em cima disso e como seria aplicado. Mas está acontecendo. Então, quando a gente vai, por exemplo, numa lógica de... Tecnologia, óbvio, seria muito alto, né? Mas educação, nossa, eu posso atualizar, fazer sacanagem com uma pessoa. Quem ri vai entregar... Assim. Cara, minha atualização mais moderna que eu tive boa parte da minha vida de inovação no mundo era o livro do ano da Basta. Ponto. Se não chegar... Era o que eu vi, o que tinha acontecido diferente, cara. Porque era o que tinha, o que aconteceu no ano. Nosso processamento hoje é muito superior a isso. Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? Não. Eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Isso aqui é muito mais assustador. E aí a gente pergunta, e as pessoas, como é que ficam nesse processo? Aí tem uma sacanagem de provocação para dizer assim, tem que se mexer, não pode retroceder. O Fórum Econômico Mundial traz skills para 2025, visão analítica, aprendizado constante, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e originalidade, liderança e influência social, tecnologia em uso e monitoramento e controle, tecnologia, design, tecnologia e programação, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, redução de problemas em razão por isso. E se eu olho isso aqui, nenhuma delas consegue ser atendida pela inteligência artificial. Então, a gente está saindo de um momento high-tech, low-touch, um momento high-tech, high-touch.
de maneira muito forte. A pandemia trouxe um pouco isso com contatos, mas agora é uma coisa real do tipo assim, você vai ter que ser humano, em processo, porque a gente precisa do seu lado humano, ativo para fazer o que tem que fazer. Como é que eu me torno high-tech, high-touch? Como é que eu tenho contato com pessoas novamente? Como é que eu socializo novamente nisso? Então, tem uma lógica muito crítica de o que tem tendência. Silvio Meira, eu teve por aqui ontem. Sim. Incrível. Segunda, eu fui bolsista do Silvio, assim, fui torturado pelo Silvio no começo da década de 90. É uma pessoa que eu mais admiro o nível de inteligência e capacidade de raciocínio. E ele, para repórter, aqui no Twitter, ele trouxe aqui exatamente a 23, né, que ele trouxe de mudança, pequenos textos, que ele previu, né, para 23. Ele trouxe que entender que o texto criado para o IA, o sistema como o ChatGPT, depende de como é usado e que nas áreas criativas, do ponto de vista dele, não é interessante de jeito nenhum. Deixou de ser criativo. Isso aqui é uma repetição e combinação de coisas do passado que viraram soluções futuras. Mas, mesmo sendo original, não é tão criativo como você desenhar alguma coisa, afiar um desenho e criar naquele momento sem referência. Uma referência que já tem, né? Repertório, da cabeça. Mas uma referência diferente disso. E eu gosto também do comentário do nosso querido César Taurion, que ele fala: a recente liberação pública do ChatGPT, que foi a primeira vez em que muita gente teve contato direto com o IA, pura verdade, criou um verdadeiro frenesi. De um dia para o outro passou a ser notícia, até jornais diários surgiram os experts em Generative AI, publicando artigos rasos e criando canais e cursos no YouTube. Tem um monte de curso oferecendo, cara. Saúde rodo, reforma na... E eu, preparando a pergunta de vocês, eu começo a receber oferta, né? Aí eu remarco que funciona e vai na história. Criando curso no YouTube. E, curiosamente, muitos ficam com a percepção de que o ChatGPT surgiu de geração espontânea, ele se autocriou, né? Como uma inspiração genial de um dia para o outro. Não é assim. E, aliás, não foi a primeira vez na história da evolução da AI que esse entusiasmo aconteceu. Vamos recordar o que aconteceu? Tem o material dele, está no Twitter. Isso aqui está bem legal, mas é a provocação que eu fiz. Por isso eu fiz um resgate histórico. Cara, não surgiu que vai agora criá-la em 2022, dezembro. Que legal. Não, cara. É o 3, teve o 2, teve o 1, teve o 0, acertos. Teve muita coisa antes nesse processo. O GPT é o metaverso de 23. É o metaverso de 23, foi essa provocação. Tem um século de live lá atrás. Já é lá. Cultura cyberpunk. Cultura cyberpunk. Exatamente. Já pensou? Não sei quem sabe aqui que faz trabalhar com carro elétrico. O carro elétrico é a quarta geração. Exatamente. Então não é uma coisa assim. É que quando fica pop, todo mundo lembra, né? Tinha carro elétrico. O Bel tinha carro elétrico. Tudo ao mesmo tempo, sem misturar tudo isso. Aí tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre falo em estratégia desse gráfico. A tempestade perfeita. Quando a gente fala da demografia, onde o mundo... Eu lembro que em 1990, no curso de economia, eu estava vendo muito globalização e privatização. A gente falava de tomar conta do mundo. E o mundo virou quintal de casa. É muito fácil estar em qualquer lugar hoje. Mas, mesmo assim, uma guerra como Rússia e Ucrânia bagunça o mundo todo. E a gente vê deficiências energéticas que não eram previstas antes da guerra. Aí fala de monopólio, concentração de renda e etc. Aí fala de tecnologias, realidades, tecnologias que eram disruptivas e atualmente são apenas habilitadores, não tem mais disrupção nessas tecnologias, elas só habilitam o uso. A gente fala de conglomerados digitais, e eu quero chegar nele, e a gente fala de economia, como está mudando. Isso aqui está velocidade gigantesca, e eu coloco a indústria 5.0 aqui. Mas o conglomerado digitais é como a gente mostra a fragilidade, né? O ChatGPT é só o Google. O buscador perdeu interesse, que é uma coisa hegemônica há vários anos. E nossa querida aqui, a Alphabet, que é a holdingzinha que também cuida do Google aqui embaixo, repensar o meu valor de mercado. O que eu faço com isso? Então, essa tempestade perfeita pode ser abalada com tecnologias exponenciais. Então, quem tem que ter capacidade é ter o lado humano para conseguir ajudar com a tecnologia a mudar a rota quando necessário. Mas esse gráfico não foi... Que faz até eles cometerem erros que eles muito dificilmente cometeram durante tanto tempo. Com certeza. Relançar, quer dizer, lançar rapidamente o deles para mostrar que existe, chegar lá e cometer um erro absurdo na apresentação lá. Não, e você pergunta de uma coisa, tipo, você não dá para tirar que os caras fizeram. Não, e você o Eduardo Ibrahim citou o ChatGPT, né? Ele falou aqui no evento, foi usuário beta e tal. Eu trocando papo com o Edu, eu falo assim, cara, como é que o Google não teve modelo preditivo para dizer que isso ia acontecer?
Tem uma matemática absurda ali dentro de ciência. O Google tem a área do moonshot thinking dentro do Google. E não se pensou nisso. Tipo assim, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Então, tem críticas aí. Faltou um ser humano. Faltou um ser humaninho para canetar. Mesmo que fosse do tablet, mas para canetar, ele tinha que fazer. Né? Explorando o nosso mundo. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem que ter acesso. Então, a recomendação que eu faço de explorar o nosso mundo é arrisque, teste, brinque, navegue. Conheça, para saber o que é, saber o que faz, se aborrecer, se surpreender. No primeiro dia que eu fiquei brincando, eu passei quase 4 horas brincando e, assim, vocês falam, eu falo na máquina assim, respirando fundo, né, para ela vai falando depois. Porque tudo que é novo que você vai falando, né, quando você vai testando, porque é uma coisa que você navegar na web. Comecei a fazer API, eu estou pegando meus aplicativos de uso normal e plugando em alguma coisa, né. Eu não sei que elas vai funcionar depois, será que eu vou conseguir tirar esse negócio daqui, né, por aí vai, todo o processo. Tem que explorar, e eu acho que a exploração é muito, nessa foto fala muito sobre isso. Estime o olho todo. Brinca, navega, cria uma imagem, cria o texto no ChatGPT, faz a conexão com o produto, vê o que vai sair. Já saiu aquela conversa do Teams, a ata tal. Aí minha pergunta é, já que lançou a ata, lança uma maneira que ele não pare de funcionar quando ele está usando. É preciso que patamar antes do processo, porque ele vai fazer a ata, mas ele tem que conseguir entrar. E ele não gosta do Zoom. Se eu usar o Zoom antes, ele briga com a máquina. Ele fala que não é mais amigo da máquina e não entra. Então, aí vai a precipitação, né? Cara, mas tem base de operação para consertar ainda. Está fazendo uma coisa fora da casinha? Como é que está funcionando isso? Nosso mundo é assim. A gente se comporta assim. Minha vida é previsível. Muito previsível. Eu acho que eu vou chegar no futuro nesse patamar. Acontece um crescimento exponencial no meio da história. E onde eu chego, eu fico pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu faço, oi? Como eu cheguei aqui? Aí eu faço 2 perguntas, uma brincadeira e uma muito séria. Nós estamos em 2023, dia 8 de março, Feliz das Mulheres, o dia de hoje. Onde estaremos dia 8 de março de 2033? Porque em 90, foi tarde, agora também espera. Assim, tento me alimentar, correr, mas mas a gente conseguia, na década de 90, dizer onde você não estaria em 2000. A gente fazia o plano da aposentadoria, o plano da casa do apartamento, o que ia comprar, que carro queria ter, o que queria. Hoje está um tiro generalizado. A coitada da Larissa no carnaval tem uma coisa existencial. Eu falei assim, eu quero que voltar o negócio novo. Ela não comete no carnaval, não. Você quer mudar o quê? Eu quero gerar mais ciência, eu acho que eu quero passar o período do Stanford dando uma surtada generalizada, querendo fazer coisas diferentes. Mas é o mundo da gente, a gente não sabe o que vai ser. E a sacanagem, pergunta que é um pouco brincadeira, mas é a realidade, é quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. A gente vira clássica autômato. A gente começa a repetir rotinas, e isso é angustiante, muitas vezes. Então, tem uma provocação em cima disso. Só para dizer que esse mundo não mudou agora, a evolução do que a gente está indo de menos 9.000, 100, 200, 12.000 anos, o que está acontecendo, e a gente foi. Telefone, automóvel, telefone, coitado. O tal do Alexander Graham Bell é um cara muito legal, ele criou comunicação síncrona, e a gente com o WhatsApp criou a assíncrona, né? A gente só grava mensagem. Ele destruiu toda a teoria. O cara é uma coisa legal. Mas a gente criou até um podcast, né? Tem uma mensagem de 30 segundos, né? São 5 minutos, 6. Grava áudio, novela e por aí vai. Aviões, indústria, revolução industrial, PCs, internet. Gente, isso aqui é uma crescente. E uma crescente exponencial. A gente tem que estar com conforto para isso. Para deixar um pouquinho mais fácil, do Frank Viana, esse gráfico, da Tata Consulting, e ele fala que a gente vive exatamente nisso nesse momento. Então, tudo está conectado. Recursos, tecnologia, humanos 2.0, comida 2.0, transporte, robótica, Internet of Things, energia renovável, 3D. Muita gente nessa velocidade. E isso é caótico. Sempre pegando o filho do Peter Diamandis, fundador da Singularity, ele fala que isso acontece desde 2011, então ainda está em 12 anos do caos implementado. O certeza exponencial prega exatamente isso, que é conviver com o caos de maneira positiva e extrair o que tem de bom nisso.
Dicas. Primeiro princípio que uma ideia não é nada além do que a combinação de elementos já conhecidos. Isso a gente faz. É legal. Faz parte da gente, do perfil da gente. O segundo é que a capacidade de trazer elementos conhecidos em novas combinações. Depende muito da capacidade de entender e conseguir enxergar relações. Aí vem a neural. Aí vem a sinapse que o neural pede. Só que a gente provoca isso no humano, né? Como é que eu conecto Lé com CRE e faço tudo virar estrutura... Eu sou bem sacana, deixando todo mundo fotografar e depois eu vou distribuir a apresentação. Tem um comercial lá de usando aqui. Como é que faz? Já está postado. Quem tem esse pensamento aqui, nossa querida James Webb, que ela fala sobre técnica de produção de ideias. Então, uma série que eu recomendo para quem quer pensar um pouquinho diferente é uma série chamada Abstract, do Netflix, que vale cada episódio para a gente repensar a vida. Legal. Tendências. Laísa conhece de cabo a rabo porque eu roubei dela essa slide. Eu acho fantástico, é uma roubada geral, descaradamente. Como ela está aqui, ela está apresentando que eu roubei. Ela não viu a apresentação antes. Uma lógica de ter propósito de vida e intenção, de um quê de faça você mesmo, que é uma coisa que existia em vários países e a gente não tinha isso como tradicional. Tudo é realidade. Nosso multi-spectrum thinking é extraordinário, que é uma maneira diferente de abrir a maneira que você pensa e pegar comportamentos diferentes, de entender que tudo muda, e é uma evolução desde o darwinismo aos dias atuais. Protopias, ficar entre... não é uma utopia, mas não é uma distopia. Eu estou no meio desse caminho aqui, eu tenho uma protopia, e eu começo a ver uma coisa tangível para esse processo da gente. Com músicos contemporâneos, o que está acontecendo, o poder da cultura, não ao normal, sei lá, quem sabe dizer o que é normal hoje. A substituição agrega valor, e aí vem uma pegada muito forte, ainda vem minimalismo, de uma lógica de ter uma vida mais tranquila, menos necessidade de produtos. A geração millennium já é totalmente assim, então tem um peso grande. Inteligência coletiva e descendente aqui. Na coletiva, a inteligência artificial consegue fazer um estrago gigante, porque ela consegue captar o que a gente não capta como ser humaninho. Mas quem parametriza é a gente. Paulinho Pedro, CEO da Melissa, ele falou para mim que eu tenho um podcast, gente, chamado Inovação Sem Filtro, escuta, diferente, tem entrevista com o Paulinho. Tendência que não acompanhamos vira tendência. E eu falei para o Paulinho, você consegue acompanhar todas, seguir todas? Não, eu não sigo, eu consigo acompanhar. Eu vou executar uma ou duas que eu acho legal. Eu tenho que saber que ela está acontecendo. Real, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, a necessidade de ter contato com isso. A provocação que ele trouxe nisso. Quando a gente vai para o que está de emergente em relação a AI Machine Learning, em primeiro lugar, a AI generativa, overlap de AI e IoT, máquinas conversando com inteligência, a brincadeira da casa que aprende como eu penso, inteligência argumentada, transparência, composições de AI, algoritmada de decisão, processo decisório há 300 anos, a rede neural surgiu por causa disso. Então, assim, surgiu por causa disso não, mas assim, a provocação de uso mais forte era nisso. Crédito é uma tomada de decisão. No-code tools, qualquer pessoa tem acesso a criar tecnologia, desenvolver, análise cognitiva, assistentes virtuais, que às vezes não obedecem você, mas são assistentes virtuais, wearables, meu mundo mais direto do doutorado, segurança de dados e regulação, que tem que ter, né? Agora está totalmente livre, tem que ter que controlar em algum lugar, e uma lógica de linguagem natural e processamento disso, para que ela se misture com a gente, e a gente não perceba que é uma máquina. Isso faz parte do nosso dia a dia. São tendências. Ou eu posso pegar uma provocação do AP, que o David trouxe, que são os goals inspiracionais. Essa aqui não existem ainda. Nenhuma delas. Essa é para bem à frente. Então, nessas aqui eu tenho internet global, moeda global, cidadão global, governança moderna, tentativa de veganismo geral, assim, ninguém vai comer mais bichinho, não, a gente vai imprimir a carne, a gente vai comer carne com o mesmo sabor do bichinho. Então, pode falar com o nosso querido... Nossa, esqueci o nome. Daquele assim, da Rio. Falei com ele ontem. Cavalinho. Obrigado. O Marcos já faz a impressão de carro. Então, o Cava tem os exemplos para testar nas impressorinhas. O Cava é um monstrinho nisso. Mas é que é interessante. Mentes virtuais, pensamento virtual, interface de conexão com o cérebro, realidade virtual real. Só isso aqui eu tenho tudo que a gente falou aqui.
como tendência. Isso aqui não é na ONU ainda, mas é uma provocação de futuro. Então, pensar em futuro site, pensar em previsão e etc., isso tem uma lógica muito forte em cima disso. Black Mirror, para não fechar a conversa sem fazer uma coisa meio traumática, né, da história. Mas o Black Mirror aqui é uma brincadeirinha. Minha querida torradeira, simples torradeira. Depois ela tem uma firmware update, eu melhorei a parte de hardware dela, e ela tem Wi-Fi enable, então eu consigo programar. Deixa o pãozinho lá, quando eu chegando, mando assar o pãozinho. Eu posso entender, a brincadeira até o final. Aí eu posso entender o que ela está fazendo, então data-driven, ela vai entender que ponto eu quero o pão, quando eu faço mais, se eu paro em 3 minutos e meio, se eu aperto antes do timer. Ela pode eu pagar a assinatura, vai ser as a service, minha torradeira. Eu posso entender o que está à venda em combinação, esse pãozinho com a geleia, ficar especificamente bom, você não quer comprar a geleia, chega na entrega em tantos minutos, ou ela de repente pode dizer, I'm afraid I can't do that. Eu não vou fazer o seu pão aqui, porque eu acho que não é. Tipo assim, você está gordo, você não vai comer. Acabou. Eu não vou assar esse pãozinho. Na verdade, eu vou queimar esse pãozinho para não comer esses passados. Mas pode uma vida. Essa sua torradeira vai virar a Alexa, que passa o dia inteiro com notificação dentro da sua casa e faz aquela música que você gosta, ou aquela roupa, Mais ou menos. aquela loja. Você quer que eu compre para você? Eu não sei se a Alexa de vocês faz isso, mas a minha passa o dia me oferecendo coisas para comprar. E a gente tem que ir. É aprendizado básico. Isso é machine learning. É machine learning. É uma rede com comportamento de consumo e oferece nova Eu compro dentro da Amazon e ela entra na promoção e ela me diz que está na promoção aquele tipo de categoria. Você quer que ela compre? A minha só faz isso no dia da oferta da Amazon dele. Ela faz. Caramba, nossa, então você. Ela consome muito. Ela consome muito. É história. É machine learning. Machine learning. Em qual negócio você está? É a provocação que a gente deixa nesse processo é. Tudo nas empresas já é digital, menos as pessoas. Então, por mais que tenha tecnologia, tem seres humaninhos nesse processo. E isso é muito crítico. Clientes são mais antenados e ágeis que as empresas. Então, é exigente para a gente. Human to human, high touch. Por mais que eu mapeie, por mais que eu identifique, eu tenho que fazer uma coisa que ele queira. Se eu não fizer, não vai funcionar. E ele vai perceber qualquer desvio meu, ele é muito mais antenado. Qualquer sistema que possa medir, ele vai medir comportamento. Eu vi uma coisa, sempre que vou no restaurante, eu sei quem reclama também, mas sempre que eu vou no restaurante, eu fico com raiva, eu vou no banheiro e ele não está limpo. Eu disse, cara, mas o que é que custa olhar o banheiro? Custa, né? Mas assim, o que é que custa olhar o banheiro o tempo todo e o que é que custa alguém ser educado e não sujar o banheiro? Eu fui ontem numa pizzaria que tinha lá, limpando o banheiro a cada 30 minutos. Caso não esteja o ideal para você, aperte a campainha. Tem uma campainha de pedido de limpeza. Eu achei uma solução inovadora e tão simples. Eu quero a campainha dele. Eu pedi que você compre um review nenhum. Bota a campainha lá e tal. Você até tirei, vou escrever sobre essa experiência lá. Então, você aperta quem vai limpar. Então, assim, está participando, né? Tipo, estou dando atenção. Se os meus 30 minutos que tem atenção não resolvendo para você, avisa que a gente resolve. Básico, né? Uma nova forma de ver o todo. Vamos conviver o novo com o antigo. Então, nosso mundo está mais ou menos assim, gente. Principalmente por causa da IA. O que eu mais gosto dele, eu não sei se daqui é um ciclo e vai gravar essa minha eu tenho dúvida. Pode ser. E eu acho isso aqui super solidário, porque ele está com um stack de parafuso. Ele está realmente se alimentando, né? Seria uma coisa fora do padrão da história. Mas é uma brincadeira com a construção de aço do começo do século passado nos Estados Unidos, e os robôs para dizer assim, convívio vai existir e tem que ser legal, tem que ser simples, tem que ser pacífico. Então, tem uma brincadeira muito boa aí em cima de, cara, convive em paz com a tecnologia e faça um uso muito bom dela, que ela vai te ajudar muito. E quais são os responsáveis pela IA? Cara, no negócio, eu dizia em qualquer um do negócio de vocês aqui, eu não sei o negócio do mundo, algumas pessoas eu sei, outras eu não sei, eu responderia essa pergunta de maneira muito simples, colocando um espelho aqui na frente. Porque para mim, antes de qualquer coisa, é data-driven. Eu tenho que saber que pergunta eu tenho que responder, que pergunta eu tenho que fazer. Então, todo mundo é responsável para que isso vire realidade. A provocação da dúvida fica aí. Analisando tudo isso junto e misturado, eu pedi apoio de uma maquininha para fazer isso com a gente. As conexões da gente começam em conexões humanas, vão para conexões digitais, sempre entendendo que o rabo não pode balançar o cachorro. Fase técnica.
O rabo não pode balançar o cachorro, eu tenho que ter a IA servindo o que a gente quer fazer. Quer vivenciar a IA generativa? Tem dúvidas sobre ela? Quer saber como usar? Mergulha nela. Brinca no chat GPT, brinca no DALL-E, pega as suas ferramentas, vai, é quase tudo web, então, assim, cuidado só para não pagar assinatura. Mas é quase tudo web, dá para brincar. O DALL-E você consegue fazer 12 testes por mês de criações suas sem pagar, então dá para usar aquilo, criar um PowerPoint, ver como funciona, criar um texto, fazer um texto histórico. Navega, pega um roteiro de viagem, pede para ela montar e vê o que ela vai dizer para você. Uma viagem você já fez, você pode saber se ela acertou ou não no seu gosto, se bate, se aquele é um perfil, você vai dizer, o meu gosto está batendo com a comunidade geral. Não está batendo porque foi diferente do que eu fiz. Mas vivencia isso, porque isso aqui é crítico. E ainda entender como é que eu vivo isso e vivo o negócio. Com tudo isso, para onde vamos nesse processo todo? Pelo sorriso dela, a gente vai muito bem, porque ela está feliz, está falando sobre isso. A gente vai para um processo que gera sucesso a todos. Gente, era isso que eu queria falar de IA generativa e quebrar mitos sobre esse processo e falar que sim, é um caminho sem volta. E a gente vai conviver com ela para o resto da vida. Ela vai ver mais que a gente, por sinal. Entender cada choque, né? Na realidade, até agora, pelo menos hoje, pode ser daqui a 5 anos não seja. Isso pode ser que venha ainda esse processo. Mas era isso, gente. Esse bate-papo. Qualquer pergunta, Tem uma pergunta. Tem alguma IA que eu posso, depois do final da reunião, que tem que marcar a data? Tipo, eu conversei com você, tem que marcar a data de reunião no calendário. Aí eu comigo mesmo. Isso é por minha causa. Aí eu coloco uma API. Eu falo, começa agora, marca esse negócio na agenda, não vai ver. Tem alguma API para isso? Já vai falar? No meu caso, vai superaquecer a máquina, ela vai girar. É quem não consegue agenda minha. Aí você tem que estar para cuidar nada. Minha agenda é um caos. Minha agenda... Tem um complô. Eu estou frito aqui. O problema é que a gente despende de mim. Tem IA de planning que faz. Dá para programar. Tem IA de planning, dá para programar. Ela fica procurando os slots e deixando em busca contínua até a resposta acontecer. Boa. Alguma pergunta, curiosidade? Alguém se tiver alguém online ainda? Eu tenho R$5. Eu tenho uma dúvida que é, você fez a brincadeira do chip da Elon Musk, né? E o quanto você acha que a gente já está avançando para cada vez mais a inteligência artificial, ou então essa parte mais tecnológica, tá muito em relacionamento com o nosso corpo e com a nossa mente? Porque essa é uma coisa que, por mais que eu ache muito interessante, eu acho que possa ser perigoso, porque no momento em que você tem uma máquina que pode literalmente desenvolver um cérebro como de um humano, eu acho que poderia ter consequências um pouco perigosas. Como que você vê esse relacionamento, tanto fisicamente quanto mentalmente? É uma pergunta para o meu amigo Carlos Piada responder, porque ele fala exatamente de homem-máquina no processo. Tecnologicamente, a gente avançou bastante nisso, só que o organismo humano ainda é muito complexo. Sim, até para toda a ciência, senão eu não teria passado bem, passou em 2 anos de pandemia, por não conseguir replicar uma vacina para um vírus que identificou o que é, ele sabia o desenho do DNA dele. Então, a gente tem uma distância disso ainda por causa disso. Arriscado eu acho que vai ter parece meio Matrix, né? Vai ficar daqui, dirigir helicóptero, aí embaixo do conhecimento você vai pilotar um helicóptero porque aprendeu. Mas não acho que seja uma coisa, uma velocidade assustadora de chegar, chipar e acontecer. Você não tem padrão de transferência de informação neural, neurológica, que você consiga seguir e dizer exatamente onde vai conectar um chip. Cada um tem um perfil específico de comportamento. Não, acho que vão vir ações muito antes, tipo cura de epilepsia, cura assim, você vai pegar coisas muito mais simples e vai conseguir gerenciar neurologicamente uma... O Nicolás também podia dar um bem com esse esqueleto aqui, tem umas pessoas que poderiam ajudar bem nisso, na parte mais científica, mas ainda tem uma distância ainda de manipulação de pensamento. Eu acho mais fácil isso hoje com drogas alucinógenas de manipulação mental, ou hipnose, coisa do tipo, do que tecnologicamente, hoje. A não ser que apesar do wearables, meus olhos são legais. Aqueles choquinhos que ele dá são normais, não brincadeira. Aqui na online, a Juliana Romualdo falou que você respondeu todas as angústias dela de agora ao longo da palestra. Amanhã tem um novo. Amanhã Desculpa, Juliana. Desculpa, Juliana. Eu tenho todo dia. Você acha que, no âmbito econômico, vai criar um caos entre a separação dos que sabem usar a tecnologia artificial, dos que não? Na verdade, a tecnologia em geral. Não acho que isso cria um caos,
porque eu acho que a gente tem um gap caótico já existente. A gente tem um gap de educação gigantesco. Então, assim, o caos seria eu não conseguir ensinar uma pessoa a usar porque ela não tem uma base educacional mínima para conseguir aprender a usar uma ferramenta. Então, eu tenho um caos anterior, que é a educação básica, para ser resolvida, para depois pensar em qualquer outra atividade, educação socioemocional, que a gente não tem Flórida, e nem educação... E a pessoa que está acesso ao IA e quer resolver isso, vai se requalificar fácil, o cara consegue navegar para outra área. O que eu acho que para positivo, eu sempre olho para um lado positivo, olho o copo meio cheio sempre. Eu acho que a gente vai conseguir trazer com a IA a eliminação de muitos trabalhos de risco. Exemplo, na empresa de Santa Catarina Energia, a limpeza das pás das turbinas é feita por um robô desenvolvido por eles lá dentro. Ela consegue aplicar micro películas para proteger a turbina por 2 anos. Então, fosse uma pessoa fazendo isso a 30 metros de profundidade, numa turbina, num produto químico, então acho que vem muito mais coisa de robótica, de apoio do que de criticidade. O risco da IA é o ser humano. Por exemplo, você fazer espécie Minority Report ou você fazer o cadastro, que a gente chama de autoritarismo digital, como a China, e você classificar as pessoas de privacidade não vai ter, em todos os sentidos. Eu acho que é muito mais arriscado, porque hoje a gente tem uma falha a nível de acuracidade de identificação facial. É de 88% para brancos e para pretos e pardos a acuracidade é de 63%. Então, a chance de você criminalizar uma pessoa por um crime que ela não iria cometer é muito mais arriscado. Então, é muito mais uma evolução coordenada para que isso funcione direito. Eu acho que esse risco que ele falou está muito mais relacionado com o que eles falou, o dono, né? Então, assim, a gente tem um risco muito grande de ter poucos donos, né? Ou seja, poucos donos aptos a controlar isso, e aí talvez ele entrar num processo de escassez. Ou, vou reverter a tua pergunta, talvez ter poucos donos que têm total aptidão. Tipo conglomerados digitais que compram uma ferramenta que faz texto até 30 caracteres por vez para trazer para o uso, não quero dizer ninguém. Sim. Manipulação. Manipulação, exatamente. Manipulação de massa. Manipulação em massa, é isso. Aí você não tem educação, manipulação é classe, não cheio. Exatamente. Até a gente escutava assim, o oprimido que não consegue ter acesso à educação sonha em ser opressor. É isso. Não é isso. Eu perguntei isso, assim, na qualidade de africano falando geral, né? Que, lógico, a base de educação mesmo, ela nunca teve. Então, quando a gente acha que está avançando, a gente está fazendo uma coisa que bombou em 1960. Nós estamos vendo atrás, né? Tem uma coisa... Você, na verdade, está numa visão minimamente privilegiada e olhar para o meu continente e falar, puta, a gente não está nem existindo para o que já chegou, né? Então, tu vem assim onde lá? Eu sou de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Tive muito contato com Angola. Então, a Angola é uma coisa assustadora. Você pegava um prédio de 8 apartamentos, não tinha energia, não tinha elevador. Aí, quando a poder aquisitivo começou a vir, depois do fim da Guerra Civil, a Angola possuindo 95% do país, etc., aí não tinha conceito de comunidade. Então, o prédio tinha instalado naquele prédio 6 geradores, para 6 apartamentos que podiam, e apenas um daqueles ficaria o prédio todo. Pois é, não. E sem conhecimento de equilíbrio disso. Então, mas você entende. Sim. Por que vai dar uma metodologia? Por exemplo, eu vou falar um país minimamente, ou igualzinho ao nosso, mas que tem a tecnologia como base, a Índia. Já é muito diferente nesse conceito, aí já começa a se projetar, porque... Mas é nicho. Ainda tem metade da população que nasce e morre na miséria. Sem certo. Mas assim, é nicho. Ela pegou um nicho, um ponto de excelência para desenvolver. Um país de referência que eu acho muito legal de olhar é Singapura e Coreia do Sul. Eles tiveram uma revolução educacional do pós-guerra, da violência física, sexual, e em 40 anos o país se reinventou. Isso vem muito em conta. É rigidez educacional. E vem muito para em paralelo também com o conceito de rock das organizações caóticas.
Quando a gente está navegando entre o caos e a ordem e gerando organizações muitas vezes não lineares, adaptáveis, em formato de comunidade para trazer educação, para trazer tecnologia, para trazer inovação, as coisas que tentar chegar a patamares de países mais desenvolvidos. Isso é um desafio grande. A África a gente olha muito lá, a gente trabalha em Portugal e Brasil. E Portugal está com um trabalho muito forte de governo de consciência das ex-colônias. E no Brasil não vai acontecer pelo porte do país, etc., mas na África está muito forte. E toda vez que a gente vai, tem um dos sócios da gente tem a Ninguzu, que é o Tiago, ele tem um programa que ele pega os alunos que terminam o primeiro grau e traz com bolsa para terminar, fazer o segundo grau até o fim da faculdade em Portugal e voltar com o compromisso de voltar para o país como engenheiros, como tal, e aprender. A Sonangol tem a Sonangol fazia isso com a Inglaterra. Os engenheiros Sonangol eram todos formados na Inglaterra. A Sonangol fez. Eu estava fazendo uma pesquisa agora de campo para aplicar lá um polieducacional e sugeri que fosse online, porque alguns pés aqui ajudariam a colocar os cursos no Instagram. A vantagem que ele consegue com a África... Não, mas, por exemplo, mesmo na África, se eu tenho o uso da tecnologia do Elon Musk, eu coloco a internet 100% competente. Mas lá, esse é o principal problema. É assim, quando começa a conversar, falar em lançamento de alguma coisa, está aí, você fala, não cogitou sequer, eu sei que lá é divertido, da África do Sul, mas não se cogitou, não há conversa sobre. Tem uma barreira socioeconômica muito forte ainda do que era e do que é, né? A Rússia lançou o primeiro satélite que agora, como o SAT lançou, tem acho que 5 meses. A Sonangol, quando começou a pós-guerra, ela tinha companhia telefônica, estradas, petróleo, tudo era Sonangol. Mas aquilo é tudo muito elitizado. É que a África... Não, é distanciado, é inacessível. Mas eu acho que é inacessível no Brasil, né? A gente está aqui numa bolha que testou o ChatGPT, todo mundo, assim. A minha família é do interior de Santa Catarina e o ChatGPT começou a bombar no final do ano passado, para quem está com tecnologia, já sabia o que era, estava brincando. Chegou fevereiro, no grupo de primos, alguém falou do ChatGPT, mas o que é isso? A galera nunca nem tinha que falar, assim. E eu não estou falando de gente sem instrução, sem nada. Tem gente não, a gente fez um projeto com um amigo nosso que cuida desse projeto até hoje, o Miguel, do Paulo Caso, e o MIT tem um MIT Social Innovation. E um dos desafios, por exemplo, para Angola foi a conseguir distribuição de impressora 3D em insumo para imprimir prótese, que muita criança ficou mutilada por causa das minas que foram encontradas. E não tinha condição em Angola de ter acesso. Então, assim, tem um desafio bem acima, bem acima. Eu acho que vai subindo, porque assim, a África, quando começa a pegar a Turquia, também tem um desafio muito grande, e tem uma lógica do leste europeu, mais crítico, só que o leste europeu é um país construído que não evoluiu. A África está se construindo. Né? É um desafio bom. A gente pensa em Angola, não tem muita coisa nostálgica. A Angola foi, eu dei aula, então tem uma lógica de... as pessoas vão com a ideia só de tecnologia. E Angola, África, você tem tecnologia, tem que lógica de gente. Depois tecnologia. Porque são vários países, não só, né? Então, assim, nem dentro do mesmo país são vários países. Não, o continente. Não, o continente é gigante, mas dentro de um país mesmo, você vai... Na Universidade de Maputo, depende da região que os alunos vierem, não sentar na mesma mesa. Verdade, tribal. Então, assim, tem um trabalho grande, tipo assim, como é que eu faço um rollout que vai atender 3 tribos? Não vai, porque se tivermos usando, todos não vão lá. E assim, mas é um absurdo. Não, é cultural, tem que ser respeitado isso, tem que saber como é que você resolve isso. Eu adoro essa parte da nova social, porque você vai numa lógica de inovar com zero, né? Tipo, é realmente inovação. Inovar com dinheiro é muito bom. Vai pular, faz o que você quer. Eu sou enfermeira articuladora do projeto Tele Nordeste pela BP. E aí a gente leva pertencimento digital para o Nordeste. E aí eu estava refletindo, eu sou enfermeira de APS, né? E eu já tenho 10 anos, eu tenho já uns 10 anos, e eu lembro quando eu faço promoção de saúde, né? Eu lembro quando os pacientes iam lá no consultório falar: olha, eu estava com você falei, eu procurei no Google e eu estou com tumor. Mas eu queria saber, na sua previsão do chat, eu adorei.
Eu fiz a vacina possível, custei para fazer meu TCC e esse cara aqui fala tudo. Eu não tenho feito não, porque ficou meio redundante, mas agora ouvindo você, talvez eu tenha perguntado errado. Eu acho que com o ChatGPT agora, ele vai dizer a você qual é até a quimio que ele tem que tomar. Então, será que agora a gente tem que mudar então, os estilos de empatia, de conhecimento para poder, como a gente conversar com as pessoas sobre isso? Porque ele vai trazer com mais robustez todas as informações, não vai ser tão cortado que nem o Google, né? E será que agora a gente, profissional da saúde, vai precisar ter mais... Você vai ter um desafio um pouquinho maior, porque ele está dando essa informação na internet, porque, infelizmente, o Brasil, com 15 anos de atraso, ainda está em medicina baseada em evidência. Se a gente tivesse medicina baseada em valor, ele estaria achando saudabilidade e quais seriam as terapias que ele faria para amenizar a dor até eliminá-la, não um diagnóstico. Eu acho que uma coisa crítica nessa lógica é quanto mais humanização, melhor. Porque eu tenho uma senhorinha aqui na UPA de Paraisópolis. Ela ia todo dia medir a pressão, hipertensa, 12/8, todo dia. Ela estava deprimida, ela veio conversar. Ela ia pela depressão, ele não ia. Eu participei do projeto de colocar a telemedicina na função. Então, a gente colocou a Golden Hour, fazer a ativação, e eu falava, gente, é gente com gente. Aí, tem algum médico aqui? Quem vai brigar comigo? Uma coisa que a gente evoluiu muito então, assim, uma coisa que a gente evoluiu muito nos Estados Unidos foi quando a gente trouxe a média complexidade para a assistência, para a enfermagem. Porque o médico não faz atenção primária de saúde, não faz atenção integral. Ele quer ser especialista no Brasil, e a atenção primária ele acha que não paga conta ficar no interior da comunidade. Mas o enfermeiro vai, o nutricionista vai, o fisioterapeuta vai, então tem um desafio de estrutural para mexer com isso, só que é um projeto fantástico para mexer com... durante um tempo, o Einstein bancou no Google, aqui no Brasil, as informações primárias de busca. Então, você buscava alguma coisa, a informação que vinha do Einstein, não do Google, para que tivesse informação fidedigna. Então, assim, uma dica tecnológica. Como é o nome da menina que vai do JBT? A Bia vai me matar, né? Mas assim, vocês podiam criar um buscador para a comunidade, só para buscar informação do protocolo da BP. Dava um aplicativo, fazia um bot dentro do WhatsApp, para o cara não pagar banda, e dá os informes básicos da triagem que você faz do protocolo de código. Se fosse um código amarelo ou laranja, mandava o código PS já, e os códigos básicos tranquilizava ele. Se fosse, tinha uma mensagem. Se a pessoa preenche pelo CPF dela e você consegue usar a base do SUS, porque a interoperabilidade do SUS sem o CPF dela como cartão único. Oi? Ainda está funcionando. Está funcionando. Ela está falando MDS. A gente vai ver. Lá, e ela comprava as pessoas. Ela pode ajudar as pessoas. E você faz a amarração para a interoperabilidade do SUS, a SUS teria isso, mas se fosse no WhatsApp, você conseguia, por exemplo, comunitária, a distribuição de remédio por vocês. Então, você conseguiria saber até a interação medicamentosa para remédio de farmácia sem receita, você conseguiria recomendar uma aspirina para dor de cabeça, também não fosse alérgico e não teria risco tirando isso. Fazer residência de protocolos coincidentes para ter acesso. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de seguir o protocolo mundial, porque a saúde suplementar não tem infra para atender o protocolo. Mas, para esse caso, para a pessoa não ficar em pânico, dá para fazer muita coisa. Se ele já estava preocupado nessas coisas, a gente tem que ter uma com vocês. Obrigada. Tem muita coisa legal. Cafunha com a gente. Assim, eu acho que eu falo uma coisa que... Eu falo uma coisa que é muito... Parece muito utópica, mas eu tive muito privilégio em tudo. Colégio, faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado. Então, eu tenho uma filosofia, lá escuta isso constantemente, que eu falo, por enquanto tiver uma pessoa tem acesso à alimentação, à educação, à saúde, eu tenho uma obrigação. Então, isso é meu propósito de vida. Então, eu tenho que contribuir com isso. Então, eu fiquei em Data Sul 2 anos, eu fui coordenador do quadro. Eu cuidava de... Eu cuidava de 30 crianças para levar do Cruz. Ficava embaixo de mim. Eu ficava no Ministério da Saúde fazendo tecnologia de interoperabilidade.
Cine, no Oswaldo e no Einstein. O Guilherme, eu descobri lá que ele botou lá, como é que é? Fitness, come, vinho, como é que é? Pô, mano. Fazendo no lugar. Quando ele chega. Lá, fez, Já olha. Toda vez que eu encontrei ele, ficou hackeando. Mas você faz essa primeira não? Tá vendo como é que eu aprendo? Como é que... Larissa acontece. Larissa fala, no tempo que me conhece, a pessoa sempre foi assim. Eu sempre fui enlouquecido. E não, às vezes estava assim, cansado, vou terminar o trabalho, vamos assim. Aí quando chega um dia perto de mim e fala assim, sabe o sorriso? Pode falar. Para quem ela fala assim, tô lindo. Não, ontem eu estava com o Fabinho. E aí eu disse, não, porque eu fiz um projeto assim, assim. Aí ele disse assim, cara, você tá igual o Raul. Aí eu disse assim, Você não. pegou ruim. Cara, eu quero... Nós estamos empolgados, tudo a gente discute de cimento. Né? Isso é uma das coisas que tem sido um grande debate dentro da empresa, é aprender a dizer não. Porque senão a gente vai chegar no patamar como a gente fez no ano passado. Se a gente não vai passar 6 ou 8 finais de semana, a gente não trabalhou no mundo. A gente trabalhou todos os finais de semana, porque a gente poderia. Eu abri a primeira, eu estava assim, falava, gente, ele fala, Ou no que deixa. Eles falaram que a gente vai não sei o que é um game com que eu. Eu sou empolgado. E assim, tem uma coisa que eu tenho, e eu sou extremamente ciência. Apesar de ser empreendedor, ser executivo, tipo, lá você pergunta uma coisa, daqui a pouco ela volta assim, como é que você falou desse assunto ontem e hoje você está falando assim dele? Ah, porque eu li 3 artigos, eu vi um livro que ele escreveu, eu já comprei um livro que está chegando para mim, e aí eu fico lendo tudo que eu tenho vontade, você sabe, tirando a batatinha, estudo pra caramba. Então, eu fazia, quando estava no Oswaldo Cruz, eu fiz uma pré-leitoria de Joint Commission numa UTI. Aí, quando terminou a passagem na UTI, aí o médico, nobre colega, qual a sua especialidade? Eu, médico. Como? Ele disse, você não é médico? Assim, ele acabou de responder tudo que eu perguntei. Eu disse, não, eu conheço muito protocolo, mas eu não sou médico. Estuda, legal. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Muito bom. Cara, muito obrigado. A Juliana ficou, a Lívia está aqui. Clécio também, e eu estou me vendo agora. Muito obrigado por sua entrega, você sempre contribui tanto para a comunidade. E hoje eu saí daqui aprendendo muito, cara. Que bom. Quero ouvir mais oportunidades de ter você aqui. O Raul oficialmente está chegando daqui a pouco. Daqui a pouco. Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigado. Online. Tchau, tchau. E Tamo junto. Tá, Ju, botar um coração. Pode.